devido a esses grupos woke, essas políticas woke, você começa a ter distorções econômicas, porque você não começa mais premiar a meritocracia, que é a base de todo o conforto material que a gente tem, hein? E uma coisa legal você O falando mundo não isso... veio pronto do crescimento econômico, o Estado é o protagonista, não é o setor privado, é a gente que vai gerar riqueza aqui na sociedade, gasto público. A gente viu que essa fórmula é ineficiente, no limite, uma economia socialista, no seu limite, é isso, né? É o Estado como detendo, né, os meios de produção, não a totalidade, mas grande parte dos meios de produção, as empresas estatais, e o modelo fracassou, evidentemente, né? Por quê? Porque você não gerava incentivos para a empresa produzir mais, você não gerava incentivos para as pessoas serem mais produtivas e o sistema colapsou, né? No limite. Então, essas ideias, né, de esquerda, bom, vamos permitir algum grau de livre mercado, mas o Estado é o protagonista, o Estado é o grande indutor do crescimento econômico. E não só o indutor, o Estado também vai corrigir as desigualdades da sociedade. Como? Vamos cobrar muito imposto de quem tem, como se a economia fosse um jogo de soma zero, né? O Isso. empresário só é rico porque ele está explorando Tirando do pobre. do pobre, é uma ideia marxista, certo? Então a gente vai, como se ele não chegasse ali por mérito, E não gerasse valor para a sociedade, gerasse né? valor para a sociedade, nada disso. Então vamos expropriar ele aqui com impostos e redistribuir aqui para os mais pobres. Essa fórmula não dá certo. O que tira a pessoa da pobreza? E o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. O que tira a pessoa da pobreza? É Trabalho, justamente, renda, né? exatamente, é o setor privado produzindo, né? O empresário vai ficar mais rico? Vai ficar mais rico, mas ele leva junto com ele um monte de gente, né? Então, você tem o empresário que ficou mais rico, mas aí você tinha um pobre que virou classe média. Esse é o motivo pelo qual a previsão do Marx não deu certo. Ele previa que haveria uma revolta da classe operária contra o sistema, só que o que aconteceu? O operário começou a ganhar dinheiro, né? Ele Começou falou, a prosperar, começou a prosperar, ele falou, Vou pô, tô com nada. uma vida melhor, comprar carro, comprar geladeira. Ele, né? E ele não se voltou contra o sistema. Aí vem a nova esquerda, a escola de Frankfurt e tal. Fala, bom, a massa de manobra não é o operário, certo? Porque esse, ó, já se adaptou ao sistema. A massa de manobra são os excluídos da sociedade, ou supostamente excluídos da sociedade, né? Então, a gente vai pegar as minorias, olha como que, né? Vamos pegar as minorias para fazer política para essas minorias, né? E eles agora serem nossos aqui e nos ajudarem e se voltarem contra o sistema. Então, quando você olha movimento LGBTQ+, tem uma pauta ideológica por trás, evidentemente, né? Então, muitos desses movimentos não estão lutando pelos movimentos mesmo, os direitos das pessoas, mas estão instrumentalizando, né, essas pautas para poder, né? Aí já entra na Agenda 2030 também, ela? Entra, com certeza. Porque você não terá nada, você vai ser né? Parece que assim, você vai ser um fracassado, mas será feliz. Mas será feliz, exatamente, é isso. Então, cada vez mais, tipo assim, eles querem essa massa de manobra aí pra implementar essa Agenda 2030? Exatamente, e dividir a sociedade, né? Então isso aí começa lá na escola de Frankfurt, fala, olha, esquece o operário. Então, na escola de Frankfurt, quem que são, naquela época, né? Quem que são as minorias aqui, os excluídos da sociedade que a gente deve explorar e deve, né? Que é a política do Marcuse, Gramsci e tal. Bom, mulheres, né? Então vamos dividir a sociedade, vamos colocar mulher contra homem, né? Negro contra branco, vamos dividir a sociedade, né? Gay contra hétero, e vamos fazendo isso, vamos criando esses movimentos, esses grupos, porque daí o sistema capitalista, essa é a ideia no final das contas, para ele se sustentar, essa economia de livre trocas e de liberdade, ele se sustenta porque há valores por trás que sustenta tudo isso. Quais são esses valores? O valor ao trabalho, a família,
o direito à propriedade privada como algo quase que sagrado, Sim. né? Segurança. Segurança dos contratos, direito à felicidade, direito à integridade física, né? O direito à vida, a liberdade de expressão. Então, tudo isso, quer dizer, sustenta o sistema Sim. capitalista, né? Que é um sistema econômico, certo? Certo. Agora, a partir do momento que eu rompo com os valores da sociedade, eu divido a sociedade jogando um contra o Sim. outro, a sociedade se torna mais frágil. Se tornando mais frágil, o meu grupo de poder, quer dizer, eu tenho menos liberdade Sim. e eu concentro o poder num determinado grupo que vai ditar os rumos da sociedade. Nossa, e é muito perigoso isso, né, Alan? Absurdamente Se você perigoso. olhar assim, qual que é o principal risco dessa agenda 2030 aí, que eles estão implementando aos poucos ali, cultura woke? O que você vê assim, que você enxerga? De risco, primeiro, a perda da liberdade individual. A gente já vive isso. Exatamente. Né? Você vê que aqui eu tô, né? A gente toma 10 mil cuidados, Falar talvez. com o nome de uma pessoa. Falar o nome de uma pessoa. Não, e falar até de críticas que talvez lá em 2008 você fizesse com muito mais naturalidade e hoje você tem que tomar muito mais cuidado, né? Então, por exemplo, se você vai numa linha, não, o aquecimento, você questiona. Você levanta uma hipótese, fala, olha, Veja bem. Pegar homem na média ganha mais que mulher, tá certo? Certo, e é fato. Homem ganha mais que mulher na média, muito bem. Aí você vai lá, você vai explicar o fenômeno. Por que que homem na média ganha mais do que mulher? Aí você fala, olha, por conta que homem geralmente escolhe profissões de mais risco, estão ligados às profissões que pagam mais, há uma questão de escolha. Aí, na média, lógico que tem mulher que vai para a profissão de mais risco, né, tal. Ok. Ou profissões com mais capacidade empreendedora, né, profissões que têm mais empreendedorismo, melhor dizendo. E, por outro lado, tem mais risco. Aí você fala isso, fala, não, mas espera aí, mas tem mulher que está ligada a uma profissão bastante empreendedora, é uma alta executiva e ganha menos que homem, certo? Na média. Aí você fala, tá certo, mas você controlou pela maternidade? A maternidade penaliza, fato, a mulher. Enquanto a mulher está grávida, ela já tem dificuldades, certo? De locomoção. Ela tem muito mais sono, ela passa mal. A produtividade dela, por uma questão física, biológica, diminui. Né? E depois ela tem um período que ela vai cuidar do bebê. Quando você já fala isso, você tenta dar uma explicação científica para algo, você é um machista. Você já é um machista, é verdade. Se inviabilizou o debate. Então, você inviabilizou a liberdade de expressão. A agenda woke vai nessa linha. Ela é extremamente perversa. Ela não quer o debate. Ela quer te anular. Sanar. Ela quer te anular. Ela não quer um debate racional, como deveria ser numa universidade, pluralidade de ideias. Você entender o fenômeno. Falou, peraí, eu preciso entender. Eu não tô aqui nem a favor do homem e nem a favor da mulher. Eu tô tentando entender por que que, na média, os homens ganham mais do que as mulheres. E eu vou levantar hipóteses para isso e eu vou tentar comprovar essas hipóteses. Não é isso o método científico? Exatamente. Você observa o fenômeno, você levanta hipóteses, faz comparações, aplica um determinado método, né, um experimento, um método estatístico e tira as suas conclusões e defende uma tese. Muito bem. Ao fazer isso, não, você está sendo machista. Então, o que é muito triste é que as universidades, Luan, elas viraram um antro, ou departamentos das universidades, de militância ideológica. Então, esquece o método científico, esqueça a racionalidade. O que interessa é defender a minha ideia aqui, a minha visão de mundo já pré-estabelecida. Então, qual que é o risco disso tudo? A gente, menos liberdade. Tá certo? Menos liberdade, eu nunca vi uma sociedade prosperar e se sustentar com padrão de vida material alto com menos liberdade.
Porque se você tem menos liberdade de expressão, né? Como é que vai se dar o processo criativo? Como é que vai se dar um processo científico se você não pode levantar hipóteses honestamente? Como é que se dá esse processo se você não tem liberdade de expressão? Tem outro ponto. Devido a esses grupos woke, essas políticas woke, você começa a ter distorções econômicas, porque você não começa mais a premiar a meritocracia, que é a base de todo o conforto material que a gente tem, hein? E uma coisa legal você O falando mundo não isso, veio pronto. ô Alan, uma coisa legal você falando isso daí, que tem um programa de TV que recentemente eles fizeram lá com alguns criadores de um produto, determinado produto, e eu fui ver, eles não premiaram o melhor. Eles colocaram, ele fala, não, essa mulher ela merece por conta da cor dela, por conta que ela fez isso, por conta que ela fez aquilo, mas o produto dela era o pior. E ele falou, não, o cara vai conseguir colocar o produto pra frente porque o dele, entendeu? Então eu comecei a olhar aquilo ali e É a falei, coisa pô, do então por que chamou coitadinho. o cara? Exatamente. Por que chamou o cara que é o melhor? Exatamente. E programa grande, gente. Programa que eu não posso nem falar o nome, é que senão eu vou ser processado. E aí você começa a olhar e fala assim, meu, como assim? Ele tá premiando a mulher, então não escolhe ela aleatória lá e já dá o prêmio, né? Não faz o cara ir lá e tal, até que é bom por visibilidade pro cara, mas, né, você falando isso daí, aí eu peguei e falei, putz, encaixou certinho no É que isso você aí. falou. Então, assim, você tem essa coisa do coitadinho, do vitimismo hoje, entendeu? Como é que vai dar certo essa sociedade? Uma sociedade baseada não é mais no mérito, são em critérios estéticos, Sim. né? Então é a cor da pele, é critério de gênero. Então, assim, não, eu não vou escolher para um determinado cargo quem é o mais produtivo, né? Eu vou usar aqui um censo, como se fosse o censo da população. Então eu vou botar 50% de homens, 50% de mulheres. Ué, e se eu tiver 100% de mulheres mais produtivas? Eu não posso colocar ali numa diretoria da empresa 100% de mulheres, se elas são mais produtivas que... E recebem menos, segundo eles falam, É né? isso, né? Que é um outro contrassenso, porque se é mais Contra-pensamento. barato e igualmente produtivo ou mais produtivo, então vou Contra colocar só aquele que é mais mulher. barato, só mulher, que é mais barato e igualmente produtivo. Então tem outras variáveis que estão explicando aí. Perfeito o teu argumento. Então, Luan, quando a gente começa a ir para essa linha, né, de critérios, escolha de critérios, né? Estéticos, critérios de gênero, e não Sim. mais produtividade e mérito, eu não sei como a sociedade vai se sustentar. Quer dizer, como que você não está premiando quem vai produzir mais, quem vai inovar. Não. Você está botando lá uma pessoa que talvez você escolheu por um Sim. critério de gênero. Talvez essa pessoa seja produtiva, mas talvez não. Porque não foi o teu critério principal. E aí, como é que vai ser? Eu não sei como é que se sustenta essa sociedade. Como que vai se dar o processo de liberdade de criação? Aliás, você já percebe isso, a decadência no humor. Não pode fazer mais humor, pô. Você já não percebe isso? Que o humor é cheio de trava hoje, né? Você tem humorista que ficou chato. Porque humorista politizado, né? É chato. Esse aqui eu vou falar, por exemplo, o Fábio Porchat é chato, o humor dele é chato. Não consigo abrir um sorriso com ele. Porque ficou aquele humor muito, né? É tão inteligente entre aspas, que ficou chato. Então você não tem mais no processo de criação, como você tinha lá atrás, humoristas, né? Pega o Cacete Planeta, não, ou se o Cacete Planeta passasse hoje na TV televisão. Pirata, Cacete Planeta, Jô Soares, Chico Anísio, Lúcio Mauro, Costinha e por aí vai. No cinema a gente já percebe também uma decadência em relação aos filmes de outras épocas. Na literatura, pega hoje, por exemplo, um Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele analisa a miséria do ser humano com todos os seus preconceitos do jeito que o ser humano é, sem filtro. Então, quando tem aquela famosa passagem, se é coxa, né? Se é bela porque coxa, se coxa porque bela, né? Que ele gosta da mulher, mas ela tem um problema na perna. E ele fica brigando com seus próprios preconceitos. Hoje, talvez, essa obra... Nossa, você está sendo maldoso com a pessoa que tem um problema físico e tal. Quer dizer, você tem medo de publicar algo nesse sentido, você tem até medo de pensar o que é pior. Você já se coloca numa autocensura.
É isso mesmo. E você nem vai conseguir Fazer a obra causa sem disso. filtro, sem o politicamente correto. Uma vez eu escrevi isso no Twitter, foi tão legal, eu escrevi mais ou menos isso. E a Glória Pérez me retweetou e falou exatamente isso. Né? Ela falou, pô, pessoa, né, Legal, que era né? consagrada, tal, lá da, né, que escreve novelas e tal, e me retweetou falando exatamente isso. Você acabou com o processo criativo. Não dá. Porque você sempre vai ter que colocar alguma coisa semelhante que não seja tão engraçada, né? Exatamente. Não, Não tem. e você, em todas as áreas, você não consegue mais enxergar a realidade do jeito que ela é. Por quê? Porque você se autocensura pelo medo da patrulha ideológica. Isso vale para a ciência e isso vale para as artes. Como é que a sociedade prospera dessa maneira? Aí fica muito difícil, hein? Não é? A galera tá acompanhando a gente aqui. Como que a sociedade prospera desse jeito aqui? Deixa seu like, se inscreve no canal também. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.